Bom dia, meus colegas da classe contábil, daqui de Manaus, de outros estados e também do interior do estado. Eu quero saudar em especial os nossos colegas que moram no interior do estado, em vários municípios. Nós temos 8 delegacias aqui no estado do Amazonas e são representados pelos nossos delegados. Então, eu quero saudar o nosso delegado de Itacoatiara, João Manuel, nosso delegado de Maués, meu colega, minha terra, minha querida terra do Guaraná, o nosso delegado Nixon. Quero saudar Manacapuru, nosso delegado, o Nazareno, grande guerreiro lá de Manacapuru, nosso colega querido. Quero saudar também a Patrícia em Humaitá, se estiver nos assistindo, o Rayalisson em Quari, nosso colega também de Tefé, a nossa colega Alcineide de Tefé, nosso delegado José Carlos de Tabatinga e o nosso querido delegado José Benedicto de Parintins. Ângelo, nós temos 8 delegacias no nosso estado, em vários municípios, onde os nossos delegados, eles são verdadeiros guerreiros, porque os nossos municípios daqui no estado do Amazonas, eles são geograficamente distantes, muito distantes um dos outros, e eles conseguem fazer esse trabalho nos municípios, levando informação. Eles são o nosso elo de ligação entre o Conselho Regional de Contabilidade e os nossos profissionais do interior. Quero saudar aqui o nosso querido e amigo, já posso chamar de amigo, o nosso querido Ângelo Costa, que já é um parceiro de longo tempo do Conselho Regional de Contabilidade e sempre que nós convidamos o Ângelo para vir aqui com a sua vasta experiência, seu vasto conhecimento em muitos assuntos da classe contábil, o Ângelo está sempre disposto a nos atender, a vir com o maior prazer. Ontem o Ângelo ministrou um curso presencial sobre o ECD 2018, que nós temos prazo para entregar agora até o dia 30, e hoje ele está aqui conosco para transmitir para os nossos colegas do interior, daqui de Manaus também, e de outros estados, as mesmas informações que ele passou ontem no curso presencial. Quero trazer um grande abraço do nosso presidente Manuel Júnior, que está em outra missão hoje, por isso eu estou aqui representando o nosso presidente. Quero também agradecer a salutar parceria entre a SEDUC e o nosso Conselho Regional de Contabilidade, que está proporcionando para o nosso conselho a possibilidade de mandar informação, de mandar muito conhecimento para os nossos profissionais do interior do estado. Então, muito obrigada, SEDUC, pela nossa parceria, muito obrigado, Ângelo, por mais uma vez, ele que inaugurou o nosso canal contábil, então, muito obrigado por essa parceria. Seja muito bem-vindo aqui em Manaus, mais uma vez, e com certeza você virá outras vezes trazer o seu conhecimento para compartilhar conosco. Eu vou passar, então, a palavra ao nosso palestrante, Ângelo Costa. Feliz em receber o convite e sempre saio com o mesmo discurso. Estou à disposição, quero contribuir com a classe contábil. O CRC-AM ele tem sido um diferencial na vida dos contadores, não só dessa região, mas do Brasil todo. Outros colegas que vieram palestrar saem com um discurso positivo da parceria que há entre o CRC e os contadores, a região do Amazonas e inclusive a região fora do Amazonas, próximo do Amazonas, toda a região norte. Ela se sente lisonjeada com a parceria que o CRC tem feito com os contadores de toda a região norte, e a perspectiva é contribuir o máximo possível. Ontem eu estive ministrando treinamento durante o dia e o feedback positivo no final do treinamento, assim que acaba, ele faz com que nós contadores nos sintamos lisonjeados, né? Feliz de ser contador e poder colaborar com esse país continental que a gente vive, uma extensão gigantesca. Os delegados, eu só conheço o Manacapuru, só conheço o Nazareno presencialmente, mas todos os outros já se sintam abraçados. É um prazer
contribuir com a classe e sempre que possível eu com certeza estarei contribuindo. Aqui no Amazonas já estou me sentindo um manauara, né? Desde 2015 que eu venho e sempre que venho sou bem recebido, sou bem tratado, me sinto em casa. O fato de contribuir com a classe contábil vai além da barreira do conhecimento, ele vai muito a questão da amizade do contador, o fortalecimento da classe pela amizade que nós temos em compartilhar conhecimento. E hoje nós vivemos um momento que o conhecimento empírico ele tem atrelado ao conhecimento teórico. Graças a Deus, os contadores têm se capacitado nas últimas décadas para deixar de ser o contador que segue um mecanismo e passar a ser um contador que entende a legislação e aplica essa legislação brasileira tão complexa dentro da técnica de trabalho do sistema operacional. Hoje vamos falar de escrituração contábil digital, a ECD, com algumas novidades para 2018. Em 2018, pouca coisa mudou em relação ao ano de 2017, mas essa pouca coisa que mudou, se eu fizer errado, pode atrelar uma penalidade. Essa penalidade tem sido aí o nosso maior problema, o encalço mesmo, que nos leva para parar em relação à parte operacional e até mesmo em relação ao desenvolvimento do nosso cliente, que fica preso a uma informação contábil, uma informação acessória, que depende do contador. Contador capacitado, mesmo com o programa de educação continuada do Conselho Federal de Contabilidade, viabilizado pelos Conselhos Regionais de Contabilidade em todo o Brasil, ele tem sido aí uma dificuldade por questão geográfica. Eu acho que a maior é aqui no Amazonas, pela dificuldade do deslocamento para participar de um evento, seja ele qual for. Em outros lugares, pela rotina que é de um contador que não consegue achar espaço na sua agenda para se capacitar uma vez por mês, uma vez por semana, devido à correria que é. Então, para nós falarmos de escrituração contábil digital, eu entendo que, primeiro, eu preciso alinhar a contabilidade a um perfil internacional. O Código Civil de 2002, ele vai trazer na Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil, um artigo 1179. Esse artigo diz que as sociedades brasileiras elas estão divididas em sociedade empresária e sociedade simples. A sociedade empresária é o pessoal que tem registro em junta comercial e a sociedade simples, o pessoal que tem registro em cartório. Essas entidades, elas são ligadas diretamente ao perfil da empresa, à Classificação Nacional de Atividade Econômica. Uma empresa que objetiva lucros, uma empresa com fins lucrativos, normalmente é uma sociedade empresária, enquanto que uma empresa sem fins lucrativos, ela vai estar lá classificada com registro de cartório como sociedade simples. Mas pelo Código Civil, toda sociedade empresária está obrigada a seguir um sistema de contabilidade, seja ele mecanizado ou não. Essa contabilidade, ela evoluiu desde 1945, lá quando nós tínhamos a Escola de Comércio no Rio de Janeiro, Alves Penteado, que trazia uma ideia de que nós não éramos o guarda-livro. A nossa contabilidade ela precisa representar, de fato, a evolução do patrimônio, e não apenas mostrar uma demonstração e trazer para dentro do perfil de contador a informação atrelada a números, uma informação atrelada a um momento que a contabilidade viveu dentro do exercício. E agora sim eu tenho uma ligação mensal em cada uma das competências, obedecendo o CPC 00, trazendo princípios, e no final do ano eu consigo montar a demonstração contábil, que é uma demonstração contábil que serve tanto para eu, contador, analisar, como também para o meu cliente, que é a pessoa interessada na informação. Então, o Código Civil de 2002, além de trazer a contabilidade obrigatória para as sociedades empresárias, ele trouxe também o contador como o responsável solidário por essa informação. Então, o Código Civil de 2002, ele diz que se o contador tiver conhecimento do erro, e aí não precisa ser o contador que comete a fraude, mas se ele tiver conhecimento do erro ao divulgar o balanço, ele responderá à justiça da mesma forma que o proprietário da empresa. De 2010 para cá, um levantamento simples e objetivo, já foram presos 152 contadores. E esses contadores, inclusive, eles têm passado por esse crivo de análise dos conselhos regionais e do Conselho Federal de Contabilidade, para que essa qualificação técnica dele ela seja reavaliada. Não é o simples fato de estar na faculdade, terminar a faculdade, que eu sou contador capacitado. Deveria ser, mas a ideia é que se na faculdade ficou alguma carência de informação, que eu busque essa informação fora da faculdade, fora do nível superior acadêmico e venha para um nível superior profissional
que é uma relação direta com o Conselho Regional de Contabilidade. A contabilidade no Brasil, ela segue uma contabilidade por princípios, no padrão internacional de contabilidade, com o advento da 11.638 de 2007 e alterada depois pela medida provisória 449 e em seguida pela lei 11.941 lá de 2009, houve um reajuste na contabilidade brasileira, uma convergência para o padrão internacional de contabilidade, que levou o contador a um padrão internacional de profissionalismo. Um contador brasileiro hoje consegue trabalhar no perfil internacional. Então, já que o contador consegue atender um padrão internacional de contabilidade, nada mais justo que o fisco brasileiro comece a cobrar esse contador como responsável solidário e traga para ele a responsabilidade de fato de entregar uma obrigação acessória que ela seja conivente com a realidade da empresa. E aí cabe ao empresário tomar uma decisão com base em dados reais montados pelo contador com base na informação gerada pelo próprio empresário. O fisco brasileiro, ele se organizou através de um sistema público de escrituração digital, o SPED. O SPED ele traz uma mudança de antes e depois do SPED como um marco, um ponto de controle na fiscalização brasileira, onde o contribuinte normalmente se cadastra nas três esferas de governo, município, estado e União. O município ele é de acordo com o Código Civil ou de acordo com o Código Tributário Nacional, a Lei 572 de 66, ele prevê o município, o estado, a União e o Distrito Federal como responsáveis pela arrecadação tributária, com os elementos tributários, que são a legislação, o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota, e o município ele sobrevive com a arrecadação do ISS, a sigla está obsoleta, o ISS-QN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ele acabou tendo uma mudança lá com a emenda constitucional 1865, depois veio o Código Tributário Nacional, e agora com a Lei Complementar 116 de 2003, essa lei que estabeleceu um parâmetro para a arrecadação do ISS, ele acabou tirando essa coisa de qualquer natureza e trouxe no anexo único a informação do que seria de fato o Imposto sobre Serviço. Arrecadar o tributo pela empresa, ou recolher o tributo pela empresa, arrecadar pelo governo, não é um mecanismo difícil. O difícil é para o contabilista entregar uma obrigação acessória. Difícil por quê? Antes do SPED, eu tinha o PGD, um programa gerador de declaração. Eu entregava uma demonstração mensal de serviço prestado para a Secretaria de Finanças e essas demonstrações, elas mudam de acordo com os municípios e nós temos muitos municípios no Brasil. E a ideia é que o contador seja responsável pela informação através das notas fiscais de serviço repassadas pelo empresário. Assim como os estados também recebem a informação através da sua Secretaria de Fazenda, enquanto o município tem a Secretaria de Finanças, o estado recebe guia de informação do ICMS, o empresário recolhe o tributo apurado pelo contabilista e a Secretaria de Fazenda recebe a informação através de uma guia de informação do ICMS, que também muda de nome. Em alguns estados é GIA, outros GIN, e ele vai mudando de nome de acordo com a Secretaria de Fazenda. E a União, ela recebe a maior parte através da Receita Federal. A arrecadação do PIS e a COFINS sobre o faturamento, que é a junção do serviço e da venda, de acordo com o decreto 1598 de 77, no Brasil, duas cadeias mercantis, vender mercadoria e prestar serviço, atualizados agora pela Lei 12973, em 2014, que diz que a operação em conta alheia também passou a ser uma operação tributada, e a União caiu, então, em cima dessas operações com a arrecadação dos tributos sobre o faturamento e sobre o lucro. O PIS e a COFINS sobre o faturamento das empresas, o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o lucro, mas ainda tem o IPI sobre o produto industrializado e a CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Com o advento aí da 12.546 de 2011, as empresas deixavam de pagar 20% sobre a folha de salários, a critério da Previdência, e aí começaram a pagar 2% na época sobre o faturamento para a Receita Federal. Vinculou agora o tributo à Receita Federal e essa contribuição previdenciária, que era provisória até 2014, pelo Projeto Brasil Maior, acabou sendo estendida até 2018 e a alíquota, inclusive, aumentou, e esse é o Brasil. Após o SPED, a Receita Federal ela começou a compartilhar. Se bem que ele diz que o Sistema Público de Escrituração Digital ele é compartilhado com CEFINS, CEFAZ e Receita Federal, mas apenas a Receita Federal é que administra o negócio de verdade, o SERPRO, que fica lá em Brasília,
de onde eu vim, e lá em São Paulo, eles têm um servidor gigantesco para armazenar essa informação, que a perspectiva é que suba tudo para as nuvens, como já acontece com E-Social e FD-Reinf. Mas com o compartilhamento da informação, o SPED se caracterizou aí como ferramenta fundamental para a fiscalização da informação entregue pelo contador, que hoje é responsável solidário pelo Código Civil, e a contabilidade ela tem que ser o espelho da realidade de uma entidade e trazendo de fato a evolução do patrimônio, constituída pelas operações da empresa, com venda de mercadoria, prestação de serviço, operação em conta alheia e tudo mais que ela possa fazer. Porque o SPED é dividido em módulos. Ele tem módulos fiscais e módulo contábil e ainda documentos fiscais. Quando nós seguimos, nós conseguimos ver aí que existe um arquivo no formato TXT e um arquivo no formato XML. TXT são arquivos fáceis de manipular, inclusive todos os PGDs da Receita Federal, eles eram no formato TXT, DIF, a DACOM, a DCTF, que foi tudo substituído aí por um módulo do SPED. A FD Contribuições, que antes se chamava FD PIS e COFINS, ela passou a ter agora uma característica mais robusta, porque ela trouxe para dentro da FD, a Escrituração Fiscal Digital, um bloco P, que era um bloco que pegava a informação da desoneração da folha de pagamento, uma CPRB trazida exclusivamente dentro do bloco P, além da contribuição do PIS e da COFINS, que a partir da FD, o governo, de uma forma geral, conseguiu observar se havia crédito de PIS, crédito de COFINS, a questão de ser ou não monofásico, e isso ficou mais fácil de acompanhar o Código Tributário Nacional com a legislação, o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota, inclusive a geração do crédito, através da escrituração fiscal digital. O mesmo aconteceu para a FD ICMS-PI, porque a FD ICMS-PI, ela tem a apuração do ICMS da IPI, do ICMS e do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que, seguindo legislações distintas, acabam vindo de uma mesma fonte, de uma mesma fato gerador, e isso facilitou tanto a Secretaria de Fazenda como a Receita Federal uma fiscalização mais aguerrida, uma fiscalização mais segura, uma fiscalização mais convicta, para não penalizar de forma injusta o contribuinte. Uma particularidade com a E-Financeira é que a OAB em Brasília tem brigado para derrubar essa obrigação acessória, que está desde 2015, porque há uma interpretação, inclusive nossa, enquanto contadores, que ela é meio abusiva. Não é que é de fato abusiva, mas que ela invade uma parte que nenhuma outra obrigação acessória invade. Ela consegue analisar na E-Financeira, entregue pelas empresas que são instituições financeiras para a Receita Federal, informações de movimentação da conta corrente das pessoas físicas a partir de R$ 2.000 e das pessoas jurídicas a partir de R$ 6.000. Mas isso não é quebra de sigilo bancário? É o que tem alegado aí a Ordem dos Advogados do Brasil, e a própria Receita Federal se pronunciou falando que, via Bacenjude, através de um pedido da PGFN, é possível já encontrar as informações da conta corrente das pessoas físicas e jurídicas. Então, acaba que eles entendem, enquanto governo, que não é quebra de sigilo bancário. Mesmo assim, eu estou passando agora para o governo a informação de todos os meus clientes, eu sendo banco, e a movimentação de as suas contas correntes. Isso talvez gere aí um constrangimento no futuro, por alguma outra questão que ainda não foi levantada. A SF, a escrituração contábil fiscal, ela depende inteiramente das informações da contabilidade, no caso de lucro real, do presumido do faturamento e as imunes isentas das suas movimentações. A SF vai trazer uma informação que apura o imposto de renda e contribuição social, ou pelo menos informa de uma maneira clara e bem aberta o que teve de recurso recebido e recurso com origem e aplicação, parecido com a nossa antiga DOA, para que o governo consiga acompanhar toda a movimentação e evolução patrimonial de uma empresa, também através da SF. A SF, ela, em caso de lucro real obrigatório, ele acaba trazendo para dentro dela informação da ECD que foi obrigado, e a gente vai ver daqui a pouco, a entrega da ECD, que essa ECD, de fato, é o foco do nosso momento hoje. Ela é uma escrituração contábil digital que precisa inteiramente do conhecimento do contador. Se o contador não tiver um conhecimento, porque a ECD ela vai carregar todas as informações que estão no SPED fiscal,
E essas informações, no arquivo TXT do SPED fiscal, que vão para dentro da ECD, elas são montadas pelo arquivo XML. E olha que coisa legal que é a vida do contador hoje. O contador ele precisa entender, além daquela técnica operacional de débito e crédito, uma parte do que é a contabilidade digital, ou como é que é montado uma estrutura de evolução do patrimônio através de um meio digital. E a Receita Federal descobriu aí que a evolução de um documento fiscal para o meio digital, ela facilita a fiscalização. Começou substituindo as operações de venda de mercadoria com as notas fiscais modelo 1 em 1A pelo modelo 55, que é o modelo eletrônico, a NFE, e logo em seguida veio para os municípios. Cada município com a sua nota fiscal de serviço eletrônica, em alguns lugares, como por exemplo o Distrito Federal, que ainda não tem nota fiscal de serviço porque não tem município, ele acabou adotando o modelo 55 para o modelo de nota fiscal de serviço eletrônico, que também é permitido, mas normalmente é a substituição do modelo 33A, criada pelo cada um ou por cada um dos municípios, ou então pela Secretaria de Fazenda ajudando o município. A nota fiscal de consumidor eletrônico, que inclusive já tem aqui em Manaus, ontem foi uma das questões levantadas no treinamento, que acabou o cupom fiscal, que o cupom fiscal, inclusive, não é um documento fiscal. O cupom fiscal, até encontrei já em alguns lugares colegas que passaram por problemas com seus clientes, porque o cliente tomou 5 milhões de multa emitindo o cupom fiscal amarelo, aquele cupom fiscal amarelo que não seguia prazo prescricional, que tem que durar 5 anos o documento. E ele fala que o documento fiscal é o CAT 52, no caso do cupom fiscal, e o cupom fiscal amarelo, você abastece no posto de gasolina, recebe o cupom fiscal amarelo, quando recebe, saiu do posto, ele já pagou. Ele fala que agora a nota fiscal do consumidor tem um QR Code, ela é robusta, ela permite uma fiscalização do arquivo eletrônico, que é um XML, e também do cupomzinho lá, que é o DANF, um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, tanto para a nota fiscal de venda, de serviço, e da nota fiscal de consumidor, que é o modelo 65. O mesmo aconteceu para o conhecimento de transporte eletrônico, que aqui, inclusive, tem todas as modalidades, eu acredito, eu não vi a ferroviária, mas os modais, o CTE, ele acabou substituindo todos os modais, modal de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário. Eu falo porque lá em Brasília nós não temos o aquaviário e o modal ferroviário, ele é muito restrito, ele acaba sendo mais para o lado do Goiás. Então, a lógica é que o conhecimento de transporte eletrônico ele substitua essas informações do documento fiscal, que registra uma operação comercial, e tudo isso que é documento fiscal, ele vai para dentro da escrituração fiscal digital, que é a montagem do CTN, o fato gerador, a base, a alíquota e o valor que eu estou pagando tributo. E essas informações da FD, elas vão para dentro da SCD, porque uma venda que é de uma nota fiscal eletrônica, uma NFE, ela é registrada lá no AFD como uma operação de saída, que vai ser uma base de cálculo para apuração de tributo, mas ao mesmo tempo, ela também é uma operação contábil. Se foi uma venda à vista, é um débito no caixa no cliente. Se foi uma venda a prazo, no caixa no banco. Se foi uma venda a prazo, é um débito no cliente. E o crédito lá na receita de venda. Venda à vista, ele vai para caixa ou banco. Venda a prazo, vai para clientes. E o crédito na receita. É um lançamento contábil montado de acordo com a operação contábil, que vai ser cruzada com a escrituração fiscal, a escrituração contábil, cruzada com a fiscal e cruzada também com o documento fiscal. A grande novidade é o E-Social e a FD-Reinf. E-Social é uma maravilha do mundo moderno para o fisco. Para nós é uma dor de cabeça gigantesca. Porque o E-Social ele vai pegar a informação da folha de pagamento como uma nota fiscal. Um arquivo com registro pai, registro filho e tudo isso levado aí para um ambiente nas nuvens, em tempo real, compartilhado pela Receita Federal e o Comitê Gestor e os outros órgãos do Ministério do Trabalho, Previdência e Caixa. E o E-Social está na porta, né, Ângela? No dia 1º de julho, todas as empresas vão estar obrigadas a entregar o E-Social. E nós também já programamos para o dia 6 de junho. Para o dia 6 de junho, trazer o Dr. Fábio Rodrigues, um advogado de São Paulo, especialista em E-Social. Ele vai estar conosco. O doutor Fábio é maravilhoso, né? O doutor Fábio entende muito de E-Social. Essa questão trabalhista ela tem sido um problema hoje no Brasil por causa da reforma trabalhista, a 13467 lá de 2017,
que acabou já gerando um problema por causa da medida provisória que caiu, e aí coisas que nós tínhamos dúvida, continuamos com dúvida agora, e o E-Social vai carregar para dentro dele todas essas dúvidas. Então, é uma boa ouvir o Dr. Fábio em relação ao E-Social, principalmente porque ele está dividido em 3 momentos, e ele é um amigo, eu vou falar dessa forma meio analógica, mas o E-Social ele é um amigo da FD-Reinf. Eles vão trabalhar em conjunto. A FD-Reinf ela vai pegar a informação da retenção de nota fiscal, quando ele fala de cessão de mão de obra, mas tudo isso antes estava dentro do E-Social. Essa informação que estava dentro do E-Social ficava muito carregada no E-Social, informação de retenção. Então ele acabou dividindo, dizendo que o que for cessão de mão de obra mais voltada para o perfil trabalhista, que é dentro do E-Social, a cessão de mão de obra de seletista, autônomo, o jovem aprendiz, o estagiário, o prolabore, o estatutário, esse pessoal com retenção de 0561, o imposto de renda, o código do DARF, 0588, 2100, 2003, os códigos de GPS vão para dentro do E-Social, enquanto que na Reinf ele pega a informação do 1708, 5952, a informação do 2631, que é o código de GPS voltado para a cessão de mão de obra, quando há o tal do outsourcing, que é a alocação da mão de obra. Tudo isso é o SPED. Então o SPED é grande, muito grande, e a tendência é que ele seja maior, mas ele traz um cruzamento gigantesco de informação, que eu tive o prazer de palestrar aqui no ano passado com o Roberto Dias Duarte, que escreveu um livro maravilhoso chamado Big Brother Fiscal, que está disponível na internet, em PDF, de graça para todo mundo. E esse livro ele fala do cruzamento das informações. Então, quando eu sigo, eu consigo entender aí a lógica do que é o SPED de uma forma geral. E o SPED contábil, que é o nosso foco, ele vai trazer um detalhamento gigantesco que nunca foi visto antes. As juntas comerciais, a junta comercial de qualquer lugar do Brasil, eu coloquei no meu slide a junta comercial do Distrito Federal para usar como exemplo, mas a junta comercial daqui é a Juscepa, né? Juscepa, desculpa, era lá do Pará, que eu estava na semana passada em Belém. E aí o pessoal da junta comercial, eles recebem a informação do livro diário, e o livro diário é uma coisa interessante, porque eu lembro que quando fazia contabilidade, o livro diário era feito na mão. Eu comecei a brincar de contabilidade em 93, quando era estagiário do Banco do Estado do Ceará, e lá em 93 nós fazíamos o livro diário na mão. O primeiro lançamento com o débito e o crédito, o histórico, data, valor, e terminava o lançamento. Se tivesse errado, não poderia pagar. Aí daí eu voltava para um segundo lançamento, que era estornando o primeiro lançamento, e o terceiro lançamento era o primeiro lançamento da forma correta. E eu lembro que nós reclamávamos bastante enquanto estagiário, e depois veio a coisa do mecanismo. A contabilidade ficou com um sistema mecanizado. E aí nós separamos a impressora o dia todo, com 2 toner do lado, passa o dia imprimindo o livro diário. Depois que termina de imprimir, leva para a gráfica, encaderna, sai igual o livro do Harry Potter, capa preta, letra dourada, capa azul, letra dourada. E aí nós levamos então para a junta comercial. Protocolávamos na junta comercial, a junta comercial só olhava se tinha termo de abertura, se estava numerado, se tinha balanço DRE anexo e termo de encerramento. Até porque não compete à junta comercial fazer auditoria na demonstração contábil e nem na própria escrituração, que é o livro diário. Com o SPED contábil, eu entrego apenas um arquivo TXT. Ai, que bom, ficou main law, ficou mais barato, só que agora a responsabilidade ela é maior. É maior para entregar no prazo? Não, ela é maior porque o arquivo digital, dividido em contas, ele é baseado em um plano de contas da minha empresa, que é um registro qualitativo. Essa classificação no plano de contas, ela tem que ser feita uma classificação de acordo com a Lei 11.638 e 11.941. E o registro quantitativo, que são os documentos fiscais, eles são amarrados, vinculados, buscados dentro dos documentos fiscais emitidos de forma eletrônica. Nota fiscal eletrônica, que são levadas para dentro da FD. Então, hoje, o SPED contábil, ele traz essa informação detalhada das contas e monta o balanço em ADRE, além do livro razão, que é o mesmo arquivo TXT, ele monta um balanço em ADRE que a Receita Federal considera como um dado agregado, compartilhado com Banco Central, CVM, Conselho Federal de Contabilidade e outras instituições também do governo, autarquias, que a partir de agora passam a ver a nossa escrituração contábil. Então, o sistema, de fato, ele é público.
E o SPED contábil pega a minha contabilidade restrita a um livro diário, que era guardado lá no quartinho da poeira, que ninguém vai de roupa branca, que eu só levava para o auditor quando ele pedia. Agora ela é expandida e todo mundo acaba vendo essa informação dentro do meu SPED contábil, uma informação que ela é, a partir desse arquivo TXT, compartilhada com os órgãos interessados na minha demonstração e na evolução do meu patrimônio. A minha SD, ela vai trazer uma informação em blocos. Eu tenho um detalhamento em blocos que, quando eu sigo, eu consigo perceber que essa SD ela tem pelo menos 3 blocos obrigatórios. O bloco 0, que é o bloco de abertura, e esse bloco ele é compartilhado com todos os outros blocos. Um bloco que vai trazer a informação detalhada do cadastro da empresa para compartilhar com a FD Contribuições, com a FD ICMS PI e também com a SF. E depois que eu faço essa abertura, ele começa de fato com a escrituração. O bloco I ele tem um detalhamento que começa com o registro do plano de contas. O I050 é o meu plano de contas. Plano de contas básico da empresa, o plano de contas que eu crio, sem referenciamento nenhum. Mas ele já traz automaticamente um outro registro, que é o I051, com o plano de contas referencial do SPED. Esse plano de contas referencial do SPED, ele é feito pela Receita Federal, mas esse plano de contas ele traz aí uma obrigatoriedade apenas para a SF. Então, a SCD não precisa de um plano de contas. Eu até tem uma outra coisa para falar desse plano de contas mais na frente, mas de início eu até sugiro que as pessoas que vão entregar SPED já amarrem as suas contas para minimizar o impacto do bloco I, da SCD e uma outra obrigação acessória que vai ser a SF. Ainda tem os lançamentos contábeis baseados no plano de contas. Então, se eu tenho uma estrutura de plano de contas, automaticamente eu tenho de 1º de janeiro a 31 de dezembro meu exercício social com lançamentos contábeis simples que nós aprendemos na faculdade, com data, conta devedora, conta credora, histórico e valor, de acordo com a resolução 1020 do Conselho Federal de Contabilidade, lá de 2005, que diz que eu preciso identificar todos os fatos contábeis, as provisões, os pagamentos, os adiantamentos, as apropriações, os recebimentos, tudo isso em momentos contábeis precisam aparecer dentro da minha escrituração contábil digital. E aí, no meu bloco I aparece essa informação, inclusive com um finalzinho lá, que é um fechamento das contas, com a data do movimento desse lançamento mensalmente, com o saldo inicial, o débito, o crédito e o saldo final, parecido lá com o balancete de verificação. E isso vai para dentro do meu bloco J. O bloco J são as demonstrações contábeis, e ele vai trazer balanço DRE, dado agregado, ele chama de dado agregado, montado com base na minha escrituração contábil do bloco I. Inclusive, essa escrituração do bloco J, o balanço DRE, ela é compartilhada com o Banco Central, CVM e CFC e outros órgãos mais, e acaba trazendo aí uma responsabilidade muito grande do contador de ter que verificar se de fato a escrituração dele do SPED está de acordo com a escrituração do sistema de contabilidade. Qualquer software house que você usa gera um balanço na DRE. Se o teu lucro foi apurado com base nesse balanço DRE gerado pelo sistema, na DRE, o lucro contábil, levado para um livro de apuração que é o lucro real, lá no sistema, e ele não está conivente ou não está de acordo com o balanço DRE que está dentro do SPED, tem alguma coisa errada. Normalmente é um código de aglutinação. Eu preciso dizer que o ativo é igual à soma do circulante mais o não circulante, que o passivo é igual à soma do circulante mais o não circulante, que o circulante é igual à soma do disponível mais o crédito mais o estoque, que o disponível é igual à soma do caixa, banco e aplicação financeira. Então, parece com uma equaçãozinha matemática, mas se você jogar no Excel, é praticamente isso que você faz, e o teu sistema ele faz uma consulta amarrando essa informação, e o SPED segue a mesma lógica. O código de aglutinação no bloco I, o I052, é para dizer o que de fato vai aparecer no meu bloco J. Meu bloco J é montado com as informações que vêm do bloco I. A novidade para 2018 é a obrigatoriedade do conglomerado econômico, o bloco K. O bloco K, ele diz que eu preciso informar de maneira separada e também consolidada se a minha empresa tem aí uma participação em uma outra empresa. Comprou o capital de uma outra empresa, ou investe no capital de outra empresa, existe o método de equivalência patrimonial,
um MEP, e eu preciso demonstrar de maneira separada dentro do SPED essas informações e também fazer uma consolidação da demonstração contábil. E essa consolidação, mesmo que haja uma coligada, controlada, que já entregue de maneira separada, dentro da empresa que é a investidora, a controladora, ela vai ter aí a informação desse conglomerado econômico dentro do bloco K. Até já me perguntaram, em uma holding, o mesmo perfil, e uma empresa que tem filial, já é trazida para dentro do mesmo perfil uma entrega consolidada. E o bloco 9 é o bloco de encerramento. Ele serve apenas para mostrar aos outros blocos a quantidade de registros e também o seu encerramento ou o encerramento de cada um dos registros. Tecnicamente, os blocos eles servem para que a Receita Federal e os outros órgãos participantes do projeto SPED consigam analisar a contabilidade. E aí eu volto para a questão que a contabilidade hoje ela é fundamental para a tomada de decisão. Agora sim parece que o objeto da contabilidade é o patrimônio e que o objetivo é informar tempestivamente para tomar de decisão. Agora parece que está porque o fisco tem apertado. Ele diz assim, olha, eu vou obrigar vocês a entregarem e vou penalizar se não entregar da forma correta. E acaba me levando aí para o artigo 1º, inciso 1º da Lei 837 de 90. Essa lei diz que é crime contra a ordem fazendária, é um crime tributário, se eu omitir informação. Omissão e, inclusive, é caracterizado como uma sonegação quando eu faço dessa forma. Eu fico mais preocupado agora em atender da forma correta. Conhecemos, inclusive, eu sou seu fã, dona Edna, o Aldre também, que estava lá em Brasília semana passada, e ele, inclusive, diz assim, olha, hoje o contador é peça fundamental, né, porque é crime mesmo. É verdade, Ângelo. Então, e isso mas traz também para nós, profissionais da contabilidade, uma valorização profissional. Eu gosto muito, né, naquele workshop em que o Roberto Dias Duarte, contador 2.0, que eu tive a felicidade de participar com ele aqui em Manaus, ele fala uma coisa muito bacana para nós, profissionais da contabilidade. Não apresente preço para o seu cliente, apresente valor. Isso é muito importante. E a escrituração pública digital vem trazer toda essa preocupação, porém traz também o lado positivo, que é uma forma de você ajudar o empresário, que é seu cliente, a se organizar administrativamente e financeiramente, trazendo com isso também uma melhoria para o seu trabalho como profissional, porque você vai ter umas informações mais fidedignas, mais precisas, mais seguras, porque agora vai tudo para a Receita Federal. É verdade. Eu até uso as palavras da Sandra, vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade e atual presidente da Federação Brasileira de Perícia, que diz assim, é um viés positivo, é um jargão dela, mas é um viés positivo. O viés positivo é esse que a senhora acabou de falar, que é a nossa valorização. E hoje, quando eu vou numa consultoria, normalmente é o que eu falo, eu não vou te apresentar uma resposta rápida por um valor menor, eu vou te apresentar uma solução baseada na legislação e numa parte operacional que vai agregar para a tua empresa uma tomada de decisão muito melhor. Uma tomada de decisão muito melhor, porque você vai ter dados. E esses dados, ele tem sido aí a base da vida da empresa. Se a empresa tomar uma decisão errada, então acaba que em 2, 3 anos essa empresa finda. Então, quando eu sigo com a obrigatoriedade, o SPED contábil, o AECD, ele é amarrado para perfil de empresa, mas ele traz aí, no primeiro momento, um perfil tributário e depois ele acaba mesclando com outras coisas. As empresas de lucro real, quando eu dou continuidade a essa informação, eu tenho um conhecimento que as empresas de lucro real, todas elas são obrigatórias. Desde 2009, as empresas de lucro real são as empresas obrigatórias. Eu lembro que em 2008 eu fui o primeiro contador do Distrito Federal a entregar o SPED contábil por causa da nossa SA de capital fechado. Tínhamos filiais na Venezuela, no Chile e também era Venezuela, Chile e tinha um outro lugar que tinha no Panamá. Tínhamos filiais. Então acabou que os acionistas insistiram, eu quero ver a contabilidade de verdade. Eu não quero ver essa contabilidade brasileira. Mas 2008 era o período da convergência padrão internacional, 2007, estávamos ali na transição e eu fui o primeiro a entregar o SPED contábil. Eu tomei um susto quando eu entreguei o SPED contábil, porque era no lucro real obrigatório, entregando o SPED contábil.
descobri que há um detalhamento gigantesco, conta por conta, e ainda os lançamentos com histórico e valor que a Receita Federal começou a olhar. Então ele diz assim, ó, as empresas foram obrigadas a partir de 2009, com a entrega em 2010. Apesar de eu ter começado em 2008, as empresas de lucro real foram obrigadas a entregar em 2009, em 2010, referente ao ano de 2009, o exercício social. Já as empresas de lucro presumido, elas têm aí uma particularidade. Lucro presumido, que distribuíram lucro acima do limite permitido pela Lei 9249 de 95. O que é isso? Eu falo devagarzinho para você poder digerir essa informação e absorver. O lucro presumido, ele é apurado com base em uma alíquota de presunção primeiro, depois que eu jogo sobre o faturamento essa alíquota de presunção, normalmente 8 para venda de mercadoria, para o imposto de renda, 12 para a contribuição social, no caso lá da venda, e também 32, imposto de renda e contribuição social, quando eu falo de serviço. Encontrei uma base presumida, que é o lucro presumido. Esse lucro presumido, ele precisa ser ainda diminuído dos impostos federais PIS e COFINS e o próprio imposto de renda e contribuição social, que é apurado sobre esse lucro presumido. Esse outro valor que eu encontro é o que pode ser distribuído. Se há uma antecipação de lucro, se há uma distribuição acima do limite da 9249, que é o lucro a ser distribuído, o lucro presumido menos os impostos e contribuições, a empresa não pode ter um livro caixa. É lucro presumido que vai ser obrigada a ter DRE. E a DRE é montada com base no livro diário. Se ela vai ter livro diário, ela está obrigada a entregar o SPED contábil em 2018, referente a 2017. Então, se houve distribuição de lucro em 2017, que é superior ao valor do lucro presumido menos os impostos e contribuições, ela está obrigada ao SPED contábil. As imunes e isentas, que tiveram receitas aí, ou doações, ou incentivos, ou subvenções, ou contribuições, auxílios, ou convênios, ou qualquer ingresso assemelhado nesse perfil, que seja maior que 1.200.000, estão obrigados a entregar o SPED contábil. Mas imune e isenta só faz livro caixa. Mas se ela tem uma receita, um recebimento maior que 1.200.000, ela tem que ter livro diário. Escrituração de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E o Código Civil de 2002, no artigo 1180, ele diz que tem o diário geral, letra G, mas ele traz no 1181 até o 1185 outros tipos de livros. O diário com escrituração resumida e também o razão com a escrituração resumida, o razão auxiliar, o diário auxiliar, para poder complementar. Então, quando uma empresa é obrigada a ter contabilidade, ela tem que fazer o livro diário, seja ela Simples Nacional, imunizenta, presumido ou real. Porque pelo Código Civil de 2002, todo mundo é sociedade empresária. A imunizenta não, mas pode ser uma imunizenta aí sem fins lucrativos. O restante é sociedade empresária que tem que ter contabilidade pelo Código Civil. E o contador é responsável solidário. Então, essa questão de regime de apuração tributária é apenas para definir quem é que começa primeiro o SPED contábil, quem é que vai entregar de forma condicional e quem é que vai começar aí depois num outro perfil. Quando eu sigo, ele traz aí uma novidade gigantesca para 2018, que são as optantes pelo Simples. A optante pelo Simples sempre ficou fora de tudo. As empresas optantes pelo Simples, elas receberam no ano passado, com o advento lá da Lei Complementar 155 de 2016, que essa lei entrou em vigor agora em janeiro de 2018, uma possibilidade de receber dinheiro. É o aporte de capital. Uma empresa de Simples Nacional que está aí sem uma condição financeira e econômica favorável, ela pode, em vez de pegar um empréstimo bancário, receber na sua empresa um aporte de capital. A lei chama, inclusive, de anjo amigo. Alguém que coloca dinheiro no capital de uma empresa do Simples Nacional. Isso aconteceu em 2017. Se alguém coloca esse dinheiro lá, é o artigo 64A da Lei Complementar 155, que inclusive eu ouvi numa transmissão e vi na transmissão, tive a oportunidade de assistir, o professor Filemon falando sobre isso, sobre o anjo amigo. E o anjo amigo, ele diz que se eu coloco dinheiro em um capital de uma empresa do Simples, eu tenho que esperar 2 anos para pegar esse dinheiro de volta. E a empresa tem até 5 anos para me pagar com limite mínimo de 2 anos. E aí nós acordamos aí qual é o indexador. Então pode ser o índice que nós sugerimos que seja menor do que uma taxa bancária ou um índice que gere um IOF, por exemplo. A gente vai ter uma particularidade boa. Só que esse anjo amigo, ele tem que ficar pelo menos 2 anos sem pegar
no dinheiro da empresa. Os nossos colegas da contabilidade, nossos colegas contadores e contadoras, que se você tem um cliente que é Simples Nacional, mas que no ano de 2017 recebeu dinheiro de investimento do Investidor Ângelo, está obrigado a entregar o ECD até 30 de maio, porque esse ano é 30 de maio, porque é até o último dia útil do mês de maio, e dia útil do mês de maio, o último vai ser dia 30. Então, é um alerta, Ângelo, porque é uma novidade do ECD para 2018, as empresas que até o ano passado, mesmo que aquelas que receberam o Investidor Ângelo em 2016, não estavam obrigados a entregar o ECD. Mas este ano, se recebeu em 2017, dinheiro, aporte financeiro do Investidor Ângelo, tem que entregar o SPED. Exatamente. É um cuidado. Tem que ter esse cuidado porque eu vou recebendo uma característica nova. E nós, brasileiros, nós somos muito resilientes. É uma coisa que nós... vamos dar, o que nós podemos fazer para poder resolver nosso problema? Pode receber dinheiro? Eu recebo dinheiro, pronto. Mas não nos preocupamos em saber como é que eu vou prestar conta depois desse dinheiro. E uma particularidade, é independente do valor que recebeu, né, Ângelo? Não importa o valor. Se recebeu investimento, se recebeu aporte financeiro, vai ter que entregar o ECD até dia 30 de maio. Exatamente. Se recebeu o investimento até 30 de maio, que é o limite desse ano, porque o 31 é feriado, vai ter que entregar essa informação. Então, o Simples Nacional, que está obrigado em 2018, é a maior das novidades, é o pessoal que recebeu o dinheiro no ano passado a título de aporte de capital. O Investidor Anjo, que foi um nome bonitinho que a lei trouxe, ele acaba amarrando uma pessoa física que investiu dinheiro em uma empresa do Simples Nacional a uma pessoa jurídica optante pelo Simples. Então, há um cuidado a se ter porque existe um número muito grande de empresas de Simples Nacional no Brasil. E essas empresas, quando vislumbraram a oportunidade de receber um aporte de capital, sem ter que amarrar essa informação à instituição financeira, ficaram muito felizes. Então, alguém vai lá e coloca dinheiro na minha empresa e eu devolvo daqui a 2 anos. Está ótimo para mim. Mas, por causa desse investimento, você, Simples Nacional, vai ter que ter o livro diário, com registro em contas, no plano de contas, e essas contas têm que ter uma vinculação com o documento fiscal, que normalmente o documento fiscal ele vai para dentro de uma escrituração fiscal digital. Por mais que não vá, por ser Simples Nacional, não tenha que entregar outra coisa a não ser a ECD, ele é amarrado à nota fiscal eletrônica, que está no portal da nota fiscal eletrônica, no ambiente nacional, e esse cruzamento, ele existe. Então ele traz aí, dentro das obrigadas a entregar o SPED contábil, o Simples Nacional como a maior das novidades. A outra novidade é a SCP. A Sociedade em Conta de Participação, ela vai trazer, numa condição de Sociedade em Conta de Participação, uma obrigatoriedade condicional. Primeiro, Sociedade em Conta de Participação é aquele pessoal que é um sócio oculto e um sócio ostensivo para poder receber depois lá um imóvel, provavelmente um imóvel. Exemplificando, uma construtora que viu ali um terreno e quer construir um empreendimento, mas o dono do terreno não quer vender porque é uma herança. Vamos fazer uma sociedade em conta de participação. Eu construo no seu terreno e aí eu te dou, aí eu vou construir 2 torres. Então, uma torre é minha da construtora, uma torre é sua. E acaba que a pessoa que vendeu o terreno, ela acaba, não é que ela vendeu o terreno, mas ela vai ter agora um empreendimento que ela vai poder alugar, vender, e existe uma reciprocidade muito grande quando há uma sociedade de conta de participação. Uma outra particularidade é que as SCPs, a partir de 2014, foram obrigadas a ter registro de CNPJ, que antes não tinha. SCP não tinha CNPJ. Entrava aí como livro auxiliar dentro da minha ECD, se por acaso eu tivesse sociedade de conta de participação. Então, como é que fica agora para 2018? Ele diz assim, ó, SCP, ela pode ser lucro presumido ou imunizenta. Se ela for lucro real, ela já está obrigada imediatamente. Mas na condição de lucro presumido, ela observa a regra do lucro presumido. Não pode ter distribuído lucro acima do limite permitido pela Lei 9.249 de 95, que diz que eu diminuo do lucro presumido os impostos e contribuições. Aí é o meu lucro a ser distribuído. Se um SCP se caracteriza como lucro presumido e não teve a distribuição acima do limite, não precisa entregar a informação na ECD. Se um SCP é imune e isenta, e aí ela tem a mesma característica da imune e da isenta, que é não receber
uma receita, um incentivo, doação, subvenção, ou até mesmo um auxílio maior que 1.200.000, ela também não está obrigada. Se ela recebeu, qualquer que seja uma dessas características de recebimento, maior que 1.200.000, ela está obrigada. Então, a obrigatoriedade para 2018, ela tem apenas, imediatamente, para as empresas de lucro real. As demais são obrigatoriedades condicionais. Cuidado! Se você não faz a contabilidade, contador que não faz a contabilidade, que está acostumado a fazer o livro caixa das empresas de lucro presumido, Simples Nacional, Imunizenta, é melhor você ter uma orientação, ou não é que você vai ter uma orientação, mas buscar uma informação mais consistente do que a receita e despesa do seu cliente, porque a qualquer momento você fala, olha, peguei aí um dinheiro que passou de 1.200.000, sou imunizento. E agora você vai ter que fazer contabilidade. Fazer retroativo dá muito trabalho. Lucro presumido, não, só faço livro caixa. Mas houve uma distribuição maior do que o limite, você vai ter que fazer contabilidade. E aí? Não tem uma relação com o cliente de pegar a receita e despesa desde o começo do ano para fazer agora em cima da hora, vai ficar bem complexo. O melhor mesmo, né, Ângelo, independente de se você vai distribuir acima do limite ou não, é fazer a contabilidade de todas as empresas, né? Exatamente. Porque aí você não é pego de surpresa, não tem que pagar multa, né, ter penalidade. Eu acho que nós, contadores, nós devemos fazer esse trabalho de conscientização que o empresário ele precisa fazer a contabilidade, independente se ele está obrigado ou não a cumprir uma obrigação com o fisco. Até porque a contabilidade ela não fica restrita ao cumprimento de obrigação com o fisco. O instrumento contábil, as demonstrações contábeis, ela vai além dessa obrigação com o fisco. Ela é instrumento de gestão para a tomada de decisão. Então, independe se ela está obrigada ou não, deve fazer a contabilidade mercantil. Exatamente. Eu defendo essa filosofia, que o contador ele tem que fazer a contabilidade independente do perfil tributário da empresa. Por mais que ele não vá usar essa contabilidade para o fisco, ele consegue usar para o empresário. A empresa do Simples, eu consigo dizer para ele se a empresa dele está bem ou está mal com contabilidade, não é apenas com o faturamento dos últimos 12 meses. Não consigo nem fazer uma análise de liquidez corrente, liquidez geral, se eu não tiver informações consistentes para poder montar uma estrutura com contas patrimoniais de resultado. Então, eu defendo a bandeira de que o contador tem que fazer a contabilidade completa. Eu também, Ângelo. Eu acho que é muito importante, é salutar, e eu acho que é correto fazer isso, né? Independente do perfil tributário, a demonstração contábil ela serve para a tomada de decisão, ela serve para a gestão do empresário. Como é que ele vai tomar algumas decisões se eles não têm números? E somos nós que somos contratados para fazer a contabilidade, os responsáveis para ajudar o empresário a fazer essas tomadas de decisões. Como? Apresentando para eles uma demonstração contábil com as informações corretas. Perfeito, é isso mesmo. Até porque a obrigatoriedade ela é condicional apenas para o SPED contábil. Mas se vier uma fiscalização, a Receita Federal ela vai querer ver tudo que a empresa tem. Se não tiver contabilidade, ajuda o empresário, ajuda o fisco e resolve tudo de uma forma mais consistente. Ainda na obrigatoriedade, tem duas nesse ano que ficou aí meio que vago e tem gerado muita discussão. Uma é a construção civil. Quando a construção civil vai entregar o SPED contábil, ela só é obrigada, ele vai dizer o seguinte, a construção civil, se for lucro real, está obrigado. Se for lucro presumido, só se tiver entregue acima do limite lá de distribuição do lucro, tiver feito a distribuição acima do limite. Agora, existe o pessoal na construção civil que é subempreitada, as subempreiteiras. Normalmente, uma subempreiteira, ela tem um estoque de mercadoria, um estoque de material, que ela aplica no desenvolvimento da obra. Então, construção civil com material aplicado, o pessoal que é subempreitada, eles não têm obrigatoriedade de entregar a AFD. O pessoal que é subempreitada, que não entrega a escrituração fiscal digital, porque comprou mercadoria, mas não vai revender, não vai usar no imobilizado, não é material de uso e consumo. Então, essa mercadoria é para aplicar na obra, ela vai estar obrigada a entregar o SPED contábil. De que forma? Fala assim, se for uma construção civil que tem aí a particularidade de não entregar FD, ela vai pegar essa informação dela e entregar como um livro auxiliar. Então, a construção civil subempreitada pode entregar com uma escrituração resumida, o livro diário com escrituração resumida e logo em seguida o diário auxiliar.
Esse aí é uma novidade em 2018, que na verdade já vinha acontecendo em 16, 17, em 2018 ela ficou mais forte. Agora, o registro em cartório, para pontuar essas obrigatoriedades, ele traz uma discussão aí com os cartórios. Talvez seja uma questão mais gerencial do que técnica, porque as registradas em cartório hoje, elas têm algumas obrigações com a Receita Federal apenas quando tem PIS sobre folha de pagamento, exclusivamente em relação aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, para cumprir obrigação acessória com a Receita Federal, aquelas que têm PIS sobre folha de pagamento, se foi registrada em cartório e é imune e isenta, a primeira regra se recebeu lá mais de 1.200.000. Uma outra coisa que em relação ao cartório, esse pessoal que tem aí um registro com cartório, é que se você vai entregar o SPED contábil, não precisa mais entregar registro de cartório. Se eu entrego o SPED contábil, não sou obrigado a entregar a minha informação no cartório. Até fala que o livro não pode coexistir. Só que o cartório ele acaba exigindo um registro. Eu quero que tenha esse registro. Então, a autenticação pelo cartório ela deve ser utilizada num módulo específico para registro em cartório, que vai ser lá no módulo encontrado no rtdbrasil.org.br. Então, www.rtdbrasil.org.br é o lugar que eu vou entregar o mesmo arquivo TXT que tinha lá na minha obrigação, dentro da minha ECD, o mesmo arquivo TXT vai lá para o cartório, que é o arquivo do livro diário. Essas empresas estão obrigadas, agora no mês de maio, que nós estamos findando, nosso prazo de entrega, ele tem uma particularidade para o ano de 2018, o prazo de entrega, quando a gente consegue ver que o prazo de entrega agora, ele é até o último dia útil de maio, e normalmente esse último dia útil de maio é o dia 31, mas exclusivamente em 2018, esse prazo ele vai para o dia 30 de maio. Então, o nosso prazo de entrega normal é no último dia de maio. Não deve se confundir o prazo de entrega com o prazo de entrega da SF, com o prazo de entrega da FD. Um é mensal, que é a FD, e a SF também é anual, mas vai até o final de julho. A nossa, ela é até o último dia útil de maio. O último dia útil de maio, nesse ano de 2018, é o dia 30, que já está em cima. Já tive um colega ontem que me perguntou, professor, eu vim fazer o treinamento porque eu não sabia nada de SPED. E você disse que é o último dia útil de maio. Falei, exatamente. Desse maio que nós estamos? Falei, exatamente desse maio que nós estamos. Então, se você tem essa informação, vai fazer logo. Eu não tenho nada, então. Você vai tomar multa depois. Ele diz, inclusive, o seguinte, ó, se for uma situação especial, e essa situação aconteceu até o mês de maio, eu entrego também até o final de maio. No caso de 2018, até o dia 30, não dia 31. Especulou-se que seria dia 31, mas o último dia útil vai ser dia 30. Enquanto que, se foi uma situação especial, após maio, eu vou entregar no último dia útil do mês subsequente. Passou uma situação especial, depois de maio, último dia útil do mês subsequente. E uma novidade para 2018 em relação à retificação, que ele não chama de retificação. Eu entreguei o livro número 1 está errado. Preciso mandar um livro número 2, substituindo o livro número 1. Detalhe, a partir de 2018, só é admitida a substituição da ECD até o final do prazo de entrega relativo ao ano calendário subsequente. Ou seja, a de 2017, eu entreguei agora, eu vou entregar no dia 30 de maio de 2018. A de 2017, eu só posso retificar, que ele vai chamar de substituição, até o dia 30 ou 31 de maio de 2019, que é o prazo da entrega da ECD referente ao ano calendário subsequente, que é 2018. Então, praticamente, eu ganhei só um ano para substituir. Existem algumas discussões aí junto à Receita Federal, porque a SF mudou a regra para o prazo de 5 anos. Por causa do prazo prescricional, o prazo legal, e a ECD ele fala que não, a ECD é a escrituração contábil digital, na informação da contabilidade. Não existe um prazo prescricional para a ECD. A contabilidade é a contabilidade e pronto, ela não muda. Então, se eu não entregar essa ECD, dentro do prazo, eu estou sujeito à penalidade. E essa penalidade me leva a problema. Então, a minha penalidade, ela pela lei 12766, quando eu sigo, eu consigo ver as penalidades, a 12766 ela vai trazer 3 tipos de multa. E essas multas têm sido nosso encalço. Né? Fica com medo de tomar multa, vamos entregar de qualquer jeito. De qualquer jeito não serve, tem que entregar corretamente. Então a lei 12766 ela diz o seguinte, primeiro tipo de multa, apresentar fora do prazo. A apresentação extemporânea, ele dividiu ainda para ficar mais barato, e aí todo mundo começou a pagar. R$ 500 para o lucro presumido imune isenta, R$ 1.500 para lucro real arbitrado.
Não entregou no dia 30 de maio, já tem R$500 de multa. Não entregou no dia 30 de junho, é mais 500 de multa. Não entregou no dia 31 de julho, é mais 500 de multa. Mas não é multa só de 500, não. A multa é por mês, calendário ou fração. E ele ainda tem um agravante, que é o segundo tipo de multa. Se a Receita Federal perceber que você não entregou e houver, então, uma intimação, e no prazo da intimação, que normalmente é 30 dias, prorrogado por mais 15, eu não consegui entregar minha escrituração contábil digital, eu começo a tomar mais 500 de multa. Então, se eu não entreguei até julho, já tomei 1.500 de multa. E a partir dali, a Receita Federal percebeu, me deu um prazo de mais um mês. Chegou 31 de agosto, não entreguei, já são 2.000 de multa. A partir de setembro, a minha multa, que era R$500, passou a ser 1.000. Então, R$1.000 por mês de calendário de fração, que é 500 da multa adicional, a multa básica, e mais 500 por não atender à intimação. O terceiro tipo de multa, eu acho, na minha concepção, o mais perigoso, porque esse terceiro tipo de multa é por não apresentar a informação corretamente, apresentar com informação omitida ou inexata. Uma particularidade que eu vi no Distrito Federal, e ela se repete em alguns lugares do Brasil, ontem eu perguntei isso no curso e também acontece aqui, é que quando eu ia entregar uma obrigação acessória e não tinha toda a informação, eu entregava ela zerada ou de qualquer jeito, depois eu ia lá e retificava. Era uma manobra da nossa resiliência de brasileiro, e aí não é o fato de ser contador. Eu entregava sem movimento, num dia, no outro dia eu ia lá e fazer retificação, que ele não tomava multa de entregar fora do prazo. Mas existe uma amarração na Lei 837 de 90, que vai trazer no artigo 1º, inciso 1º, crime contra a ordem tributária, entregar a declaração com informação omitida ou inexata, pode te levar aí até 5 anos de cadeia, de 2 a 5 anos de cadeia, uma pena de reclusão, por entregar informação fraudulenta. Até porque o contador ele está amarrado lá no Código Civil, no artigo 177, como responsável solidário. Então ele diz assim, ó, se você entregar com informação omitida ou inexata, ou seja, entregar de qualquer jeito, você pode ter uma multa de até 3% do valor da operação comercial. Então, sobre o teu faturamento, 3% deve dar muito mais do que a multa de R$500 mensal. Ele fala que ela não inferior, se não tiver nada de faturamento, foi zerado a informação, ou a tua empresa está sem movimento, a multa é pelo menos R$100. E aí ele diz que há uma possibilidade de redução dessa multa, a multa de uma forma geral, que é a multa por entregar fora do prazo, reduzida até 50% antes que haja um procedimento fiscal, está lá no parágrafo 3º do artigo que traz essa legislação de aplicabilidade da multa. Uma particularidade para a minha ECD é que não existe uma geração automática de DARF. Ele fala que eu tenho que pegar o código 1438 e aplicar dentro do Cicalc, o Cicalc Web ou no Cicalc baixado na máquina, o código 1438 dizendo que eu vou pagar a multa. E você calcula a sua própria multa. É um negócio meio estranho porque a SF automaticamente ele já gera a multa e fala quanto é a multa. Aí isso aí não é corrigido pela Selic, fala não, a multa ela é R$500 por mês se você foi presumido. E você calcula quanto é que deu e faz. Se por acaso estiver errado, a Receita vai lá e te chama. Então, o que eu tenho na minha ECD com esse prazo aí até 30 de maio? A minha ECD ela vai trazer livros. Os livros eles estão de acordo com o Código Civil de 2002. A Lei 10.406, ela diz que eu tenho um livro do tipo G, que é o Diário Geral, o artigo 180, o livro do tipo R, que é o Diário com a escrituração resumida. E aí uma particularidade, que ele vai trazer o livro do tipo A, que é o Diário Auxiliar, e o Z, que é a Razão Auxiliar, que é o artigo 1134, parágrafo 1º, depois a linha B do mesmo artigo. Ele fala assim, eu tenho que registrar, no dia 1º de janeiro saiu o dinheiro do caixa para comprar material de escritório. Comprou crédito no caixa, débito e material de escritório, a despesa. No dia 5, de novo, crédito no caixa, débito e material de escritório. No dia 10, crédito no caixa, débito e material de escritório. No dia 15, isso vai acontecer o mês todo, que chatice, eu tenho que fazer isso diariamente? Assim tem que fazer diariamente. Mas eu não posso fazer um lançamento só no final do mês? Pode, com diário, com a escrituração resumida, que é o tipo R. Detalhe, quem não tiver que fazer diariamente, que é o G, e for fazer o R, vai ter que ter na sua contabilidade o diário auxiliar, que é o livro A, que é a escrituração detalhada dia a dia. Então é melhor fazer o G. É muito melhor fazer o diário geral, que também aí é uma concepção minha e uma sugestão. E o diário, ele vai gerar um diário auxiliar e uma razão auxiliar. O livro de balancete, diário e balanço, ele é específico para a instituição financeira. Pessoal de banco aí, instituição financeira que fecha diariamente as suas demonstrações, eles acabam fazendo
esse livro que está no artigo 185 do Código Civil. Então, o expédio contábil não recebe livro caixa, apenas o livro diário e o livro razão. O livro caixa não entra na SCD, ele tem previsão legal. Empresas de lucro presumido podem optar pelo livro caixa, mas elas não podem distribuir lucro acima daquele limite permitido, porque se ela distribuir lucro acima do limite permitido, ela vai ter que manter uma escrituração contábil na forma da legislação comercial. E a legislação comercial, o nosso Código Civil de 2002, ele só traz apenas livro diário. Deve controlar o recebimento da receita em conta específica, sendo obrigado a ter o livro diário, se essa receita e a despesa em conta específica e conta patrimonial é o nosso plano de contas. Então, o parágrafo 1º do inciso 2º do artigo 129 da IN 1515, 2014, ele diz que lucro presumido, Simples Nacional, esse pessoal todo pode ter livro diário. Mas cuidado, se ele foi obrigado ao expédio contábil, esquece o livro diário, vai ser livro caixa. Inclusive, esse livro entregue no expédio contábil, ele não pode coexistir com outro livro. São formas alternativas de escrituração, em papel, ficha ou digital. Então, os livros, eles não podem, no mesmo ano, ter o livro diário de papel e o livro diário digital. Ou ele é papel, ou ele é digital. Normalmente, o livro é papel, que eu levo para a agente comercial, é a minha rotina que eu faço a vida toda. A partir da obrigatoriedade do SPED, eu vou ter livro digital. Alguém me perguntou até ontem, como é que eu faço para guardar isso? Um servidor, ou leva para as nuvens, e se eu não conseguir guardar, eu consigo buscar no ReceitaNet BX o livro digital que eu entreguei, homologado e guardado dentro do ambiente nacional do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. O que ele diz é que o livro diário, obrigatoriamente, tem que seguir a resolução do Conselho Federal de Contabilidade. A resolução 1020 do Conselho Federal de Contabilidade, lá em 2005, ela trata do livro agora no formato digital. O conteúdo mínimo desse livro, de acordo com os itens 2.8.2.1 da resolução, você pode buscar essa informação no Google, que ela é aberta, diz que tem que ter data, conta devedora, conta credora, histórico e valor. Data, conta devedora, histórico e valor. O que a resolução diz? Lembra daquele livro em papel que você fazia na década de 90, que tinha o número do lançamento? Ele é obrigatório no expédio contábil. Você precisa, agora, para o lançamento digital no teu software de contabilidade, ter número de lançamento. Até para que exista um controle da Receita Federal e do pessoal que é envolvido com o SPED contábil, buscar o lançamento por número. E o lançamento ele pode ser uma aquisição de um móvel utensílio, que eu debito o móvel utensílio lá no meu imobilizado, credito o banco porque foi uma aquisição o banco ou fornecedor, quando é uma aquisição à vista é do banco, quando é aquisição a prazo é de fornecedor, mas que o lançamento ele tenha data, conta devedora, conta credora, histórico e valor. Se a aquisição é uma coisa que acontece lá dentro do mês, periodicamente, ou então ela é esporadicamente, não sei. De qualquer forma, precisa do lançamento contábil. E um problema que eu vi em muitas das consultorias que eu fiz relacionado ao SPED é o tal do histórico padrão. Aí o cara tem um histórico padrão que é pagamento de salário. No segundo mês, pagamento de salário. No terceiro mês, pagamento de salário. E acontece 12 vezes. Só que, por algum motivo, ele não referenciou qual é a competência. Ah, mas é salário, são 12, está tranquilo. E eu já vi em alguns momentos pagamento de energia elétrica. Que daí ele tem 12 pagamentos de energia elétrica, como se fosse uma provisão feita anteriormente, mas ele pagou atrasado. Então, no mês de janeiro tem um pagamento, fevereiro não tem, março tem 2. E o auditor, inclusive, perguntou, mas a que se refere cada um dos pagamentos do mês de março? Não sei, foram pagamentos. O SPED contábil ele veio para trazer essa trava. Ou você faz da forma correta, ou você vai ter que substituir o seu livro. E substituir o livro é muito, muito, muito trabalhoso, porque até para assinar a substituição vai te dar trabalho. Quando ele fala da escrituração digital, a assinatura do SPED contábil não é a assinatura de papel. A assinatura, elas vão ser 2 assinaturas, e aí quando eu sigo, eu consigo perceber essas assinaturas. 2 assinaturas básicas, uma do tipo A1 ou A3, que é o SPF do contabilista, ou seja, o contador só pode assinar com certificado digital pessoa física, modelo A1 ou A3. E aí a empresa, o representante legal, é que pode assinar com o SNPJ a partir de 2018. A partir de 2017 já podia, mas 2018 agora ficou mais forte, que 2017 foi meio que um susto. Foi quase na época de transmitir que saiu essa novidade. Ele disse que agora você pode assinar a parte da empresa, com o SNPJ da empresa, com o SPF do sócio, com o SNPJ do escritório,
com o CPF do escritório, do contador do escritório de contabilidade, que podem ser os dois nessa condição, procurador. A parte do signatário empresa ficou bem aberto, mas é necessário que haja uma procuração eletrônica cadastrada lá dentro do ECAC. Precisa entrar no ECAC com o SNPJ da empresa para poder escolher a opção de colocar o contador ou o escritório de contabilidade como procurador, e aí marca a opção assinatura do SPED contábil, mas eu até já entrei e coloquei todas as opções no passado. Marquei todas. Tem que voltar de novo agora, porque apareceu como novidade o SPED contábil. Ele não está marcado. Você consegue assinar com 2 assinaturas, do contador e a do procurador. Se for substituir, aí para substituir, uma particularidade. Ele vai ter primeiro um termo de verificação, que é o registro J801. Lá no parágrafo 2º, no artigo 7º dessa IN que saiu agora em 2017, em abril, a 1774, ele diz o seguinte: ó, essa empresa tem que ter o máximo de cuidado para substituir, porque se ela não conseguir substituir, ou na verdade não conseguir ajustar no ano corrente que nós estamos, com o ajuste de exercício anterior, faz a substituição. Mas vai ter que assinar o livro substituto pelo próprio profissional da contabilidade, que assina o livro contábil lá substituto, e também quando ela for auditada, a demonstração for auditada, pelo auditor independente. Assinada pelo próprio contador e pelo auditor independente, eu vou para dentro do J801. O J801, ele, no preenchimento, tem que ser o mais detalhado possível, porque o preenchimento dele vai trazer identificação de escrituração substituída, ou dizendo qual é o ano que eu vou substituir, que é o ano passado. Inciso 2º, desse mesmo parágrafo, ele traz uma particularidade que é discriminação pormenorizada dos erros. Esqueci de escriturar uma nota fiscal na minha FD lá de março de 2017. Se eu não escriturei a nota fiscal e retifiquei a minha FD, automaticamente essa nota fiscal é um lançamento contábil. Um débito lá no meu cliente ou no meu banco, se foi uma receita a prazo ou à vista, e um crédito na minha receita. Que isso influencia, inclusive, na minha DRE. E altera o meu lucro, que vai alterar o imposto de renda e contribuição social na minha SF. Então, para poder substituir a minha SD, eu preciso descrever, não assim, esqueci de lançar uma nota. Não, isso não. Descrever de forma detalhada o que aconteceu. Então, eu vou dizer lá que foi por uma falha de problema de sistema, e não sei, foi o estagiário que não trouxe a nota. Vamos achar uma desculpa que seja convincente para a Receita Federal. O detalhe, como a dona Edna falou, é que não é nem para acontecer esse erro. Se você faz a contabilidade corretamente todo ano, não precisa substituir. No inciso 3º, identificação, claro, precisa do registro que contém o erro, exceto quando o erro for decorrência necessária de outro erro já discriminado. Normalmente, quando eu faço correlação lá de uma conta do ativo com uma conta lá da minha receita, da minha DRE, e aí eu já discriminei em uma, não preciso na outra. Uma coisa que eu talvez não tinha observado anteriormente, e a partir desse ano de 2018, depois que conversei com a Sandra no Conselho Federal de Contabilidade, e vi a importância que é uma contabilidade bem feita para o Conselho Federal de Contabilidade, é esse inciso 4º. A autorização expressa para acesso do Conselho Federal de Contabilidade à informação pertinente à modificação. O contador que faz manobra, a partir de agora, o Conselho Federal de Contabilidade tem acesso a essa retificação, a essa substituição, e ele pode ver qualquer coisa que seja caracterizada como manobra contábil, que se não for uma elisão fiscal, se encaixa como evasão fiscal e pode levar o contador a responder um processo administrativo junto ao Conselho Regional de Contabilidade e, numa segunda instância, o Conselho Federal de Contabilidade. No finalzinho, a descrição do procedimento pré-acordado e executado entre o auditor independente e a empresa. Detalhe, nenhum auditor que eu conheço quer assinar uma informação substituída. Ele está dizendo que a auditoria dele não foi certa. Faltou alguma coisa mesmo, eu não percebi isso. Então, se ele assinar uma substituição, ele está dizendo que, poxa, eu passei em branco na auditoria. Apesar de que é por amostragem, mas há uma interpretação dos auditores, não, eu não quero assinar. O detalhe é esse, para poder substituir, ficou bem mais complexo do que substituir qualquer outra obrigação acessória. Então, o que eu tenho hoje? A entrega do SPED, ela é praticamente isso. A minha maior preocupação é o que o SPED não pede. O SPED contábil, por exemplo, não pede o plano de contas. O plano de contas, quando eu dou continuidade a essa informação, ele traz 2 registros específicos. Ele diz assim, ó, é obrigatório o registro do I-050. Uma comunicação técnica geral 2001, traz agora na 3ª revisão, que o plano de contas ele tem que ter com todas as suas contas sintéticas e analíticas, no mínimo,
4 níveis: ativo, circulante, disponível, caixa. E deve constar apenas as contas que têm um saldo ou que tiveram movimento no mês. Então ele diz assim, olha, no período, né, falando o seguinte: se você carregar para dentro da ECD o teu plano de contas inteiro, eu já vi plano de contas por aí que tem 15 páginas, o cara tem 600 contas, ele carrega o plano de contas inteiro para ECD, mas você está usando 45 contas, 50 contas, aí na hora que ele vai entregar a ECF, você, opa, todas as tuas contas têm que ter referência. Mas eu não fiz isso na ECD porque eu só usei essas contas. Mas se você carregou o plano inteiro, tem que referenciar todo. Então, primeira orientação, só leva para a ECD as contas que têm saldo ou movimento. Segunda orientação, que a ECD não pede, registro e 051, que é o plano referencial. Já faz na ECD o referenciamento. Ele fala que a relação de para, ela pode ser feita só para as contas que tiveram movimento e que tem saldo. Então já faz o referenciamento dentro da ECD, porque quando carregar para a SF, não vai encontrar problema nenhum. O que é esse referenciamento? Para você poder entender. O referenciamento ele é um mapeamento. Quando eu consigo ver esse mapeamento, ele diz o seguinte: o mapeamento ele é uma relação das contas que eu tenho no meu plano de contas com as contas do plano referencial. Essa relação de para, desde 2014, ela não é obrigatória. E ele fala que se eu for fazer, eu vou usar o plano da SF. Mas imagina que a minha empresa ela tem ativo, circulante, disponível, é o terceiro nível sintético, o quarto deveria ser o analítico. Mas eu tenho um quarto nível sintético, que é o banco. Banco conta movimento. E o quinto nível, eu também quero que ele seja sintético, porque o meu sexto nível, que é o nível analítico, que é o quinto nível, quais são os bancos, Banco do Brasil, o Banco do Itaú usado aí como exemplo, e eu tenho as agências dentro dos bancos, que é a minha conta analítica. Ele diz que, obrigatoriamente, eu vou ter que vincular na ECF a conta analítica ao plano de contas referencial. Então, meu plano de conta referencial ele vai ter ativo, circulante, disponibilidade, depósito em bancário à vista e vai trazer banco no país e banco no exterior. Eu tenho que fazer o vínculo da minha conta referencial. Mas eu quero fazer o vínculo do meu quinto nível, que é banco. Banco do Brasil, que eu quero vincular com o plano referencial, já na ECD, para minimizar o problema. Para fazer isso, eu tenho que subir o nível analítico para o quinto nível e o meu sexto nível vai virar uma coisa chamada subconta. Se eu deixar meu sexto nível como conta analítica, é ele que eu tenho que vincular a conta analítica do plano referencial. Para vincular o quinto nível do meu plano de contas a um plano de conta referencial, que é o analítico, não pode ser de sintético para analítico. O meu tem que ser analítico e as agências, aí no meu exemplo, vão virar subcontas. Se não, eu vou vincular. Mas não é obrigado no SPED contábil. Não é mesmo não. Minha sugestão, faça, porque senão você vai ter problema. Se você não fizer na ECD, lá na SF, você vai encontrar problema. Quando eu sigo, eu consigo ver o modelo de plano de contas. O plano de contas ele é baixado dentro do portal do SPED. O portal do SPED ele vai trazer tipos de plano de contas. Uma particularidade é que, primeiro, você tem que se preocupar com o perfil da empresa que você está. É lucro real ou presumido. Lá no sped.rf.gov.br ele vai trazer arquivo e dentro do arquivo os tipos de plano de conta. Lucro real presumido ainda tem uma outra divisão. Se você é real é presumido, qual é o seu tipo de empresa? É uma empresa em geral? É uma financeira? É uma seguradora? Por que isso? Porque para cada uma delas existe um tipo de plano de contas. E ainda, imunes e isentas, que é o pessoal do terceiro setor, até tem também essa programação aqui dentro do CRC-AM, a informação do terceiro setor, e ele vai trazer uma divisão também de plano de contas. É uma empresa do terceiro setor em geral, uma associação de previdência aberta e fechada, uma empresa que é partido político, uma entidade que é partido político. Para cada uma delas, ele vai trazer uma especificação. Associação de poupança, uma entidade previdenciária aberta, fechada, partido político, cada um plano de contas diferente. E esse é o modelo do plano de contas trazido no portal. Um arquivo simples, com o código da conta, o nome da conta, a data que ela foi criada, o perfil dela, se é sintético ou analítico, o código dela referenciado e ainda o nível que ela se encontra e uma descrição. É interessante que você vá lá, busque o plano de contas, dê uma olhada para minimizar esse erro na hora que vai entregar a ECF. Se eu ajeito a ECD, fica tudo bem mais tranquilo na minha ECF. Uma outra coisa, quando eu entrego a minha ECD, já passei para o momento de escrituração, fiz a entrega, é a autenticação.
eu passo para a autenticação, eu lembro que na primeira ECD que eu entreguei, a autenticação ela era feita na junta comercial depois que eu entregava o SPED. Agora, a autenticação ela é feita no momento da entrega. Transmitir o SPED contábil, automaticamente o próprio registro, o recibo de entrega, ele é a comprovação da autenticação do livro. Então, o registro gerado pelo programa da ECD, o PGE, parte lá na Receita Federal e volta com essa informação de autenticação. A consulta se está tudo certo, porque o hábito dos nós contadores é assim, entregamos a obrigação acessória, graças a Deus estou livre. Não, não é que está livre. A partir de agora, eu vou ter que acompanhar, porque entreguei, eu estou livre da informação, graças a Deus, não preciso mais me preocupar com isso. Não, de forma alguma. A consulta ela pode ser feita no portal do SPED. Então, eu faço a consulta no portal do SPED e eu descubro se a minha empresa ela está sendo analisada pela Receita Federal através de uma auditoria, se ela está sendo fiscalizada, ou se foi autenticada e ali ela está tudo correto. Pode acontecer até depois de eu entregar tudo isso, parametrizar, escolher o livro correto, fazer a contabilidade com débito, crédito, data, conta devedor, credor, histórico, valor, tudo certinho, ainda passar por um processo de auditoria. Então, o ideal é, depois que eu entrego, começar a fazer uma análise e consultar periodicamente para saber se está tudo bem. Isso é muito válido, essa lembrança, Ângelo, porque realmente a gente não pode só entregar, já estou livre, já cumpri o prazo, já está tudo bem. Não, é importante a gente ficar fazendo a consulta até a gente verificar quando ela está processada. Aí, quando ela estiver processada, significa que você já pode, então, considerar que foi tudo certinho, tudo correto. Enquanto não estiver processada, ela pode mandar aquela mensagem, né, que se houve alguma divergência, alguma coisa assim. Né, eu estava olhando ontem lá no escritório e a gente precisa realmente ter essa preocupação. Eu lembrei agora do imposto de renda à pessoa física, que não é só consultar. Depois do dia 30 de abril, lá no escritório, toda semana a gente fica consultando os impostos de renda dos clientes que nós fizemos para ver se elas estão em análise, se deu problema ou se já está processada. Quando já está processada, então a gente começa a ter um alívio bem legal. Segue a mesma lógica. O SPED contábil ele vai trazer essa mesma lógica. Ele diz que eu preciso consultar periodicamente para, se por acaso tiver uma fiscalização, conseguir atender num prazo hábil. Né? Então, essa ideia de entregar o SPED não para quando eu entrego. Eu tenho que ficar periodicamente dando uma olhada. Periodicamente quando? Quando você estiver pelo menos virando o ano, ali estiver já próximo de entregar um outro, dá uma olhada para ver como é que está o anterior, para você saber se tem que retificar, até porque o prazo da retificação, da substituição, ele acabou mudando. Essas mudanças que aconteceram em 2018, ou desde 2016, elas vêm sendo aí trabalhadas de uma forma bem segura. Uma delas é com relação à mudança de contador no período. Mudar contador no meio do ano não é uma boa ideia, nunca foi. Nem quando era feito o processo em papel. Agora, no meio digital, ficou pior ainda. O que é essa mudança de contador no período? Mudar o contador no período, o cara, normalmente o cliente não gosta do perfil do contador, o contador não tem tempo e às vezes nós somos penalizados pela nossa rotina. O contador não tem tempo de atender todos os clientes toda hora. Precisa marcar uma reunião, tem que reagendar a reunião, o cliente se chateia, mudou de contador. Se isso acontece, como é que entrega o SPED contábil? Aí, hipoteticamente, um contador ficou de 1º de janeiro a 30 de junho e o outro de 1º de julho a 31 de dezembro. Aí eu preciso entregar 2 SPED contábil no mesmo prazo de 30 de maio, mas agora com a assinatura de 2 contadores, ou seja, são 2 escriturações contábil digital. E aí ele tem uma particularidade. O saldo final das contas do primeiro contador tem que ser igual ao saldo inicial das contas do segundo contador. Porque senão lá dentro da SF, ele não recupera as duas se o saldo não bater. Então ele fala o seguinte, olha, os 2 contadores vão ter que conversar. É onde a nossa classe tem que ser unida e mesmo que mude cliente, busque essa informação separada ou segregada. É isso que tem que acontecer quando fala de mudança de contador. Uma outra particularidade, Ângelo, é quando, digamos, uma empresa do Simples, que até o mês de outubro ela era Simples Nacional, e a partir de novembro ela ultrapassou o limite, passou para o lucro presumido. Então, ela vai ter que entregar o ECD do último trimestre, não é isso? Isso, ele vai observar aquela regra do lucro presumido.
Se houver distribuição de lucro, ele vai entregar sim, e aí ele vai entregar só um período. O detalhe é porque lá dentro do SPED contábil, ele vai trazer aberto a inscrição da data. Na SF não traz, mas ele diz assim, qual é o período? Início do período, final do período. Na SF ele só tem o início do período, final ele já amarra para 31 de dezembro. Na ECD eu posso dizer que começou no mês de setembro e terminou no mês de dezembro. Eu posso dizer que começou em março e terminou em outubro, se ele houver uma outra particularidade que leve para um outro perfil. Mas sim, ele vai ter que entregar uma escrituração aí segregada. Ângelo, eu gostaria que você também desse uma informação sobre, na hora que vai entregar o ECD, aquele encerramento por trimestre, né? Então, seria bom você dar um alerta ao nosso pessoal Claro. para não pensar que vai entregar tudo no bolo, não. Tem que entregar trimestralmente, encerrar, né, a escrituração contábil trimestralmente para mandar para o ECD. É uma questão bem interessante, eu fui questionado inclusive sobre isso ontem, porque são duas informações bem casadas. A ECD e a SF, elas são ligadas. A escrituração dentro da SF é a base da DRE que veio da ECD, e a ECD vai trazer DRE como dado agregado. A contabilidade, de uma forma societária, ela permite que no final do exercício eu encerre o balanço, a DRE, para saber se deu lucro ou prejuízo uma vez no ano só. Deu lucro no ano passado, acabou. Mas na minha SF, para efeito tributário, ele exige que haja uma apuração trimestral. Se a empresa ela é de lucro presumido, obrigatoriamente 4 trimestres de encerramento da minha DRE. Se a empresa ela é de lucro real, ou ele encerra trimestralmente, ou ele encerra anual, que o anual é mensal. Então, eu tenho uma entrega mensal, ou na verdade uma apuração mensal do balanço da DRE, uma apuração da DRE e uma informação do balanço no lucro real mensal, que é balanço de suspensão ou por estimativa, ou um balanço e uma DRE trimestral, quando eu sou um lucro real trimestral. E presumido, sempre trimestral. A minha orientação, boa a sua observação, dona Edna, é que é preciso que eu alinhe essa contabilidade tributária a uma contabilidade societária. Mas lá no lucro presumido nós fazemos a apuração uma vez por ano. Não, faz uma contabilidade com a apuração do lucro trimestral. Aí é uma sugestão. Isso não pede na ECD, não é obrigado na ECD, mas sempre dá problema na SF, porque não há apuração trimestral. Se você já faz isso na ECD, a tua SF ela é minimizada. A tua SF é minimizada. A ECD, eu até falei ontem para o pessoal que participou do treinamento, falei algumas 2, 3 semanas atrás lá em Belém, e uma outra vez também falei em Brasília, agora recentemente, que a ECD, ela é, na verdade, a mãe da SF. A SF só vai fazer o que a ECD mandar. Se a ECD não tiver informação, a SF fica desassistida e não tem essa informação. Então, quando essas mudanças, é bom priorizar uma contabilidade. A mudança no período de plano de contas, ela traz aí uma amarração parecida com a mudança de contador no período. A mudança no período do plano de contas, ela diz o seguinte, mudou o plano de contas, mudou de sistema, no meio período nem é bom. É bom virar a chave só no final do ano. Mas eu mudei de sistema lá em agosto, sem problema. Você vai mudar, só que tem que respeitar o limite da entrega, que é 30 de maio, e vai ser fracionado uma informação para cada plano de conta. De novo, o saldo final de um plano tem que estar igual ao saldo inicial do outro. Nessa mudancinha vai acontecer. A outra mudança, e essa é muito tranquila, é a mudança de sede. A mudança de sede, a empresa era de Brasília, veio para Manaus, mudou o NIRI dela, porque agora é pela Junta Comercial de Manaus. Ele fala que nessa situação, eu vou mandar uma escrituração apenas com a informação do NIRI da nova sede. E não preciso entregar 2 informações. Quando é que eu entrego 2 SPEDs? Quando tiver 2 contadores no ano, porque cada um tem que ser responsável técnico pelo seu período. Quando eu tiver 2 planos de contas no ano, quando eu tiver uma mudança de sistema e eu tenho 2 planos de contas. E nenhuma das 2 situações é legal. Quando eu falo legal, não é que não haja previsão legal, mas não é bom para o contador, não é salutar. Mudar de contador no meio do ano não é também mudar de plano de contas no meio do ano. É melhor esperar a virada de chave, porque aí fica menos, há um atenuante no problema de entregar informação segregada, e isso desencadeia uma problemática gigantesca lá na minha SF. Então, tecnicamente, a minha ECD é isso. Me preocupo apenas com os contadores que não se capacitam.
não é que é uma propaganda dos cursos, mas é uma necessidade em qualquer lugar do Brasil que eu vou, já fui nas 5 regiões e falo a mesma coisa. O discurso é batido, mas é um discurso verdadeiro. O diferencial é o conhecimento. Você precisa ter conhecimento para no cliente te perguntou por que eu estou sendo fiscalizado pela Receita Federal. Não sei, foi alguma coisa no SPED, ainda vou descobrir. Quando, na verdade, você já até sabe que foi um trabalho mal feito, que foi feito ou por você, ou pelo cliente, ou porque houve aí um impasse de informação. Então, o SPED contábil, hoje, ele é o coração dos módulos do SPED, porque ele pega informação da FD e alimenta a ECD. Ele é um canal para que o contador tenha aí uma informação correta dentro da sua contabilidade. O importante também, Ângelo, na nossa profissão, é você fazer esse trabalho de conscientização para o empresário. Porque muitas vezes o empresário ele está preocupado em comprar, vender ou correr atrás de contrato de serviço. E eles precisam também mandar as informações, porque senão você vai receber, se lá no momento da venda, quem faz a venda? É o empresário. Quem faz a compra é o empresário. Mas se ele emite a nota de qualquer jeito, então você vai receber um XML também com a informação errada e você vai ter problema na hora de você entregar o SPED mensal, na hora de você fazer a sua contabilidade. Eu acho que essa aproximação, esse sistema público de escrituração digital, ele veio trazer, e é para ter trazido, uma aproximação melhor entre o empresário e o seu contador, para que o contador possa orientar o cliente na melhoria, na qualidade das informações que são geradas para o envio para a contabilidade. Esse é um trabalho que nós procuramos fazer e orientamos que todos os contadores façam. Aonde que a gente vai buscar informação? Através da educação continuada, que é um projeto do Conselho Federal de Contabilidade, que todos os CRCs, todos os regionais, eles são entidades capacitadoras. É por isso que na Câmara de Desenvolvimento Profissional está responsável pela educação continuada. E foi por isso, Ângelo, que o nosso presidente, ele lutou bravamente para conseguir essa parceria com a SEDUC, para que nós pudéssemos levar a educação continuada aos nossos colegas do interior do Estado. Porque não importa se a empresa está sediada aqui em Manaus, ou está sediada lá em Tabatinga, ou em São Gabriel da Cachoeira, a legislação é a mesma para todo mundo. As obrigações são as mesmas. Então, a responsabilidade do profissional de contabilidade que está prestando serviço aqui em Manaus para uma empresa é a mesma responsabilidade do nosso profissional que está em Benjamin Constant, que está em Apuí, que está em São Gabriel da Cachoeira, Maués, em todos os municípios. Então, os colegas contadores do interior, técnicos em contabilidade, aproveitem essa oportunidade dessa salutar parceria que o Conselho está tendo com a SEDUC para transmitir, para passar essas informações. Lá na Câmara de Desenvolvimento Profissional, eu, o David, que é o nosso coordenador, a Cláudia, e os outros conselheiros, nós temos lá os nossos conselheiros de Câmara, nós respiramos educação continuada com essa preocupação e com esse compromisso de levar a informação, porque nós sabemos que não importa se ela é um maluco presumido que está sediada lá em Tabatinga, ela tem a mesma obrigação que o maluco presumido que está sediado aqui em Manaus, ou em Brasília, ou lá em São Paulo, em qualquer estado da federação. Então, nós precisamos ter essa consciência, mas também precisamos ter a postura profissional de conversar com o empresário que ele precisa melhorar os processos administrativos e financeiros para que o contador não seja também prejudicado com a impossibilidade de não poder cumprir com as suas obrigações, com o seu trabalho, porque não tem informações necessárias. E uma coisa também, Ângelo, que para respaldar o nosso trabalho, nós precisamos ter
os contratos de prestação de serviço, e dentro do contrato de prestação de serviço tem que ter uma cláusula dizendo que as informações têm que vir informações corretas, não é isso? Verdade. Verdade. Eu concordo plenamente que o maior problema está no processo. O contador, ele não é apenas o profissional que demonstra números. O contador hoje, em qualquer lugar, e aí qualquer lugar que esteja sediada a empresa, o contador ele é peça fundamental no desenvolvimento da empresa. Se a empresa vai ter um futuro financeiro, passa pela mão e análise do contador. Uma tomada de decisão errada, porque o processo foi montado errado, com certeza vai levar ao fim da empresa e uma característica negativa no currículo desse contador. Um outro detalhe também, porque o que o contador faz? Ele registra os fatos contábeis. O que são fatos contábeis? Coisas que já ocorreram. Isso. Né? O contador ele vai registrar, se tiver condições legais de registrar esses fatos, ou ele não vai registrar. Mas ele tem também que ter, assim como ele tem que ter a responsabilidade de registrar os fatos contábeis corretos, ele tem que ter a coragem e a postura de não registrar o que não é correto. Porque no momento em que ele registra o que não é, se a informação estiver incorreta, ele está também endossando, ele está assumindo, junto com o empresário, um erro. E é por isso que a nossa profissão está inserida no novo Código Civil como responsável solidário no caso de sonegação e no caso de sonegação, no caso de crime fiscal, né, contra a ordem tributária. Então, nós temos que ter esse cuidado, esse zelo pelo nosso trabalho e pela nossa profissão. É verdade. Eu fico feliz quando eu sou convidado para qualquer evento para falar da contabilidade, mesmo que seja um tema delicado, crime contra a ordem tributária, o crime de corrupção, a contabilidade como ferramenta de combate à corrupção. Por quê? O contador hoje, e aí é o que me dá orgulho de ser contador, ele além dessa peça fundamental no desenvolvimento da sociedade, na sociedade enquanto empresa, na sociedade de uma forma geral, é uma pessoa que hoje toma decisão com base em legislação. Então, quando eu falo de contabilidade hoje, e eu falo para a coordenadora da faculdade, que eu dou aula em Brasília, eu digo para ela a mesma coisa: olha, esses meninos que estão aqui na minha frente, na sala de aula, eles vão ser os tomadores de decisão de amanhã. Então, para que uma empresa se desenvolva muito bem amanhã, ela precisa deixar, ou eu preciso deixar um legado, que é um legado de contabilidade feita com base em processos, uma contabilidade distinta daquela contabilidade do guarda-livro que começou, que era o cara que não tinha autonomia para nada, e a partir de agora o contador ele tem que ser formado já no centro acadêmico como um profissional de qualidade, com competência, para auxiliar na tomada de decisão do empresário, mas também para ser o fluxo de ligação entre o empresário, o fisco e a própria economia que ele se encontra, esse contador. Sei lá se de repente o contador que toma uma decisão errada, decisão que eu digo quando ele fala assim: olha, não precisa trazer todos os documentos fiscais, você só me fala qual foi o seu faturamento. Isso não é contabilidade. Não, porque o meu contrato, e a senhora falou uma coisa muito interessante, o contrato não prevê que eu faça a sua contabilidade, eu só preciso do seu faturamento. Então, esses contratos precisam ser revistos. Mas porque assim eu não consigo cobrar um honorário mais caro, porque eu prefiro ficar com um honorário mais barato. Então, tem que ser analisado de uma forma bem mais aberta e de uma maneira bem mais dinâmica, envolvendo o contador e o empresário, o que de fato é o valor, que é o que foi citado pela senhora, que o Roberto Dias falou, que eu não vou apresentar preço para ele, eu vou apresentar uma gestão de qualidade das informações que ele vai me ofertar. Então, se você me der uma informação, eu vou te dar uma gestão de qualidade dessa informação para que você durma tranquilo. E não se preocupe em fazer manobra, ficar buscando brecha legal. Dando jeitinho brasileiro que, né? De jeito nenhum. Esse jeitinho brasileiro é o que tem matado as empresas, matado mesmo, as empresas têm fechado, porque vai dando um jeitinho. E o problema da Receita Federal, em relação à empresa e à contabilidade, é que ela deixa, eu digo que é o problema dela, porque ela podia ser bem imediatista, mas ela deixa quase chegar no final do prazo prescricional, que é de 5 anos. 4 anos e 11 meses, ela te cobra retroativo.
Como é que você vai arrumar a contabilidade de 5 anos para trás? Não tem como. Fica muito corrido. Bom, Ângelo, vamos para o intervalo e dando boas-vindas a todos aqueles nossos colegas que estão nos assistindo e logo depois do intervalo, nossos colegas do interior vão e daqui de outros lugares que estão nos assistindo vão poder interagir, tirar dúvida aqui com o nosso grande palestrante Ângelo Costa. Nós vamos para o intervalo e eu dou boas-vindas a todos os nossos colegas. Muito bom dia e sejam muito bem-vindos os nossos colegas. Eu estou com o Daniel, nós estamos com o Daniel lá em Apuí. Seja bem-vindo, meu colega Daniel. É muito bom ter a presença de vocês. O Royalisson lá em Coari. Tudo bom, Royalisson? Foi muito bom ter você aqui no nosso treinamento dos delegados. E Manacapuru, nosso colega Nazareno, lá de Manacapuru, que também esteve no treinamento. E o Nazareno, todas as edições do nosso canal contábil, ele está sempre mobilizando os nossos colegas lá de Manacapuru. Então, olha lá, vamos ver o Nazareno lá. Olha aí, Ângelo, nossos colegas lá de Manacapuru. Bom dia, Nazareno. Bom dia, colegas de Manacapuru. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso canal contábil. Vamos lá, Nazareno. Uma belíssima palestra, né, sobre o ECD 2018. Nós sabemos que para muitos é uma inovação, né? Ainda alguns ainda não fazem isso aí porque trabalham com as empresas do Simples, mas aqueles que já estão no lucro presumido, lucro real, já vem fazendo, né? E realmente foi muito boa a palestra. Eu creio que deu para dar mais um norte, né, para as pessoas que estão atuando e que vão atuar aí no lucro. Muito obrigada a presença. Estou vendo que tem outras pessoas aí com você em Manacapuru. Isso é muito bom. Você procurar atualizar seu conhecimento. Eu sempre falo, Ângelo, quando eu sou convidada para falar para os acadêmicos de contabilidade nas faculdades, que o conhecimento é o diferencial competitivo no mercado de trabalho. E não só na nossa profissão contábil, em todas as profissões. Se você tem conhecimento, aí, como diz o Roberto, você pode apresentar valor. Se você não tem conhecimento, são as pessoas que colocam valor no teu trabalho. Então, é preciso que nós tenhamos conhecimento. Ela pergunta se a receita de 1,2 milhão também vale para condomínio. A Fátima Pinheiro pergunta isso. Não. O condomínio ele é equiparado à empresa, né? O condomínio ele é equiparado à empresa e ele só atende ao fisco na questão trabalhista. Então ele acaba entregando CFIP e entregando também DIF por causa da questão da empresa. Mas essa relação tributária com a Receita Federal ou com os outros emissores ou os participantes do SPED contábil não atendem a condomínio. O condomínio pode ficar despreocupado que não tem essa informação. É bem mais tranquilo a questão do condomínio. Camila, né? Camila Paranaro, ela pergunta quando há o aporte de capital feito pelos próprios gestores de uma empresa optante pelo Simples. Não, também não tem que entregar a ECD. O aporte de capital no artigo 64 da Lei Complementar 155 de 2016, ele é feito por pessoas que estão fora da sociedade. Ele é considerado o aporte de capital e nesse caso, se é o próprio gestor colocando dinheiro lá para melhorar o patrimônio, ele só vai obedecer o limite lá de 4.800.000 para nos enquadrar do Simples e vai ter que declarar isso no imposto de renda da pessoa física dele. Mas no SPED não tem que fazer a entrega. O Oséias, ele pergunta... O Oséias é meu aluno. É teu aluno. É meu aluno. Então ele pergunta o seguinte... Professor Ângelo, qual o procedimento a adotar quando a empresa apresenta a escrituração com base no lucro real nos 2 primeiros meses do ano e opta através do pagamento do imposto de renda pelo lucro presumido? Essa mudança de regime de apuração ela já tem a particularidade, que ela é retratável pelo ano calendário. Se pagou o primeiro DARF como lucro real, ela vai ter que passar até o final do ano sendo lucro real. Aí, por uma questão de desenquadramento, ela veio para o lucro presumido ou foi arbitrado e aí caiu como lucro presumido, ele vai ter uma particularidade, às vezes, que nesse caso, ele entregaria, então, com base na distribuição do lucro. E aí, no caso do SPED contábil, muito provavelmente ele vai ser lucro real o ano todo, e entrega o SPED contábil lá em maio de 2018, e se por acaso aconteceu dele sair do lucro real para virar um lucro arbitrado, ele vai se encaixar na mesma condição, vai ter que entregar do ano todo, porque agora ele é arbitrado.
E, Ângelo, o Oséias, ele está lá no DF, é? Ele está. Olha que bacana, seja muito bem-vindo, então, o Oséias, lá do Distrito Federal, que está assistindo o nosso canal Contábil, é muito bom ter você conosco, seja muito bem-vindo, viu, colega? Ainda uma pergunta, gostaria de saber se os partidos políticos são obrigados a entregar e os órgãos partidários também são obrigados a entregar, em todas as esferas são obrigados a adotar a escrituração contábil digital, independente da existência ou não de movimentação financeira, de recurso. Aí tem uma resolução a 23546 lá de 2017, com o artigo 25 que vai trazer isso. Ele vai dizer o seguinte, teve uma pergunta dessa no treinamento ontem, que ela é bem relativa. Ele diz assim, ó, pela IN 1774, saiu agora, ele diz que não é obrigado a entregar a partido político, a não ser que tenha recebido, ele é imune isento, está classificado como uma imune isento pelo regulamento de imposto de renda, a não ser que tenha recebido uma receita de mais de 1.200.000. Se ele não receber essa receita maior que 1.200.000, então ele não está obrigado. Detalhe, é que alguns partidos políticos têm sido acompanhados pelo Ministério Público. E o Ministério Público ele acaba levando a obrigatoriedade do SPED contábil, mas por exigência do próprio Ministério. Pela Receita Federal, não, você não está obrigado. Aí você vai esperar um ato fiscalizatório do Ministério Público te obrigando a entregar um SPED contábil. Mas, via de regra, não tem isso. Tem mais uma ali, Ângelo, que é sobre organizações religiosas. Uhum. Alguma particularidade em relação à organização religiosa. A organização religiosa também se encaixa no perfil de imune e isento. Eu tenho uma legislação específica para imune, uma legislação específica para isenta. No caso da organização religiosa, ela é imune do imposto de renda. Ela não tem pagamento de imposto de renda e contribuição social. Então, não tem como atrelar um perfil tributário de lucro presumido real e simples nacional para ela. Ela vai para a classe de imune e isenta. Imune e isenta, aí a organização religiosa vai só observar o seguinte, doação maior que 1.200.000 te obriga a ter livro diário. Ah, mas é dízimo, é oferta, é doação. Se for somado, passou de 1.200.000, te obriga ao SPED contábil. Não importa a natureza de onde vem a doação. Se vem de órgãos do governo, de entidades mantenedoras, ou se vem de ofertas, independe se é católico, se é evangélico, não importa. Exatamente. Bom, Ângelo, nós vamos para considerações finais. Eu agradeço a SEDUC pela parceria com o Conselho Regional de Contabilidade. Agradeço ao Ângelo Costa, meu amigo Ângelo Costa, que tantas vezes já veio aqui em Manaus e continua vindo aqui, atendendo ao pedido do nosso Conselho Regional de Contabilidade para vir ministrar curso presencial e agora mais na apresentação, na transmissão do nosso canal contábil. Eu quero deixar a palavra com você, Ângelo, para você fazer as suas considerações aqui nesse final. Já alertando que já está aberta as inscrições da nossa 4ª Convenção de Contabilidade no dia 17 e 18 de agosto. Então, já está no site do Conselho. Você pode fazer a sua inscrição. E este ano, Ângelo, com uma novidade, que nós abrimos para a apresentação de artigos para estudantes e profissionais, com 2 categorias. Então, entre no site do Conselho, aqueles que estão interessados a apresentar artigos. E o nosso próximo canal contábil vai ser no dia 7 de junho, com o nosso doutor Fábio Rodrigues, que vem falar sobre uma outra obrigatoriedade que não nada mais do que o SPED trabalhista, que é o nosso E-Social, que já prorrogou, mas agora ele não vai prorrogar mais, e ele vai começar a partir de 1º de julho para todas as empresas. Então, nós estamos trazendo o doutor Fábio Rodrigo, que vai, mais uma vez, dar um curso presencial e vai fazer também uma apresentação aqui no canal Contábil. Deixo com você para suas considerações. Eu agradeço, eu fico feliz de voltar. Já me sinto manauara. De tanto vir a Manaus, desde 2015 a gente estabeleceu essa relação de amizade, além do profissionalismo, mas eu fico feliz de vir a Manaus, gosto do Conselho Regional, de todo mundo que se envolve nessa questão, e aqui tem um diferencial. É uma extensão territorial muito grande, mas que o diferencial não é isso, o diferencial é a participação de todo mundo. Só conheço Manacapuru, acho que uma única vez eu fui em Manacapuru e depois não tive oportunidade de ir em outro lugar. Mas a perspectiva é que eu volte outras vezes, até mesmo
por poder aproveitar Manaus, né? Conhecer Manaus de verdade. Agradeço o convite que foi feito pelo CRC, agradeço a dona Edna, ao presidente Manuel. Foi muito bom o treinamento de ontem, novamente está sendo bom hoje participar dessa transmissão. Espero que quem esteja participando tenha entendido, que possa buscar mais conhecimento. A perspectiva é que os contadores se capacitem, senão eles ficam fora do mercado. O meu papel é contribuir com a classe, né? Hoje à noite, eu volto agora à tarde para Brasília, hoje à noite já estou no Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, também para falar de SPED, e por mais que eu vá em vários lugares, eu tenho sentido a carência dos contadores, não por falta de oferta de treinamento e de disponibilidade de conhecimento, mas a carência dos contadores de buscar a informação porque não se acham, talvez, merecedores dessa informação, ou quando se acham merecedores, não querem buscar de uma forma mais detalhada. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado por estar em Manaus, né? Eu fico feliz de estar aqui, fico feliz, inclusive, de fazer parte dessa classe, que é uma classe agora, a partir de 2007, quando houve essa quebra de paradigma, uma classe bem respeitada. Obrigada a você, Ângelo. Leve um grande abraço à nossa querida e eterna presidente Sandra, nossa amiga também, que já esteve várias vezes aqui conosco. Então, eu quero agradecer muito a participação lá do nosso colega de Manacapuru, delegado Nazareno, parabéns pelo seu trabalho. Também o Rayales, lá de Quari, obrigada, Rayales, um grande abraço. E o Daniel, lá em Apuí, que nós tivemos a participação de vocês. Não sei se outras delegacias, outras pessoas estavam logadas, mas nós não conseguimos a interação. Obrigada a todos, fiquem com Deus, um bom dia.